Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de matemática, onde estaremos a falar acerca da introdução ao estudo de derivadas. Este vídeo foi preparado para abordarmos o assunto que já havíamos iniciado acerca das derivadas, então aqui é o vídeo que eu prometi nele resolver mais exercícios acerca das derivadas, mas desta vez juntando várias regras para derivar uma única função. Aqui quem fala é o professor Pedro da Glória Valis. Seja bem-vindo a mais um vídeo aula. Ok, para começarmos temos aqui o nosso primeiro exercício, que é a derivada da função f de x, escrita nestes termos. Então, como regra, para usarmos aqui, nós temos apenas que aplicar esse conceito, entendermos este negócio e aplicarmos a técnica da derivada de soma e subtração de funções. Neste caso, nós temos este negócio escrito normalmente, só que ao analisarmos esta parte, nós verificamos que o x ao cubo está no denominador, poderemos inverter esta parte do x ao cubo para o numerador, podemos também inverter essa parte do x ao quadrado também para o numerador, ok? Para depois seguirmos com a nossa derivada. Portanto, nós teríamos aqui que a derivada da nossa função f, aí o símbolo da derivada, seria ao 3x à quarta, que no caso essa expressão não fizemos nada. Aqui o x ao cubo estava no denominador, então invertemos, passou para lá. Só que por causa desta operação, o sinal do 3, que era positivo, agora ficou negativo. Temos aqui o sinal mais, continua mais, 7 sobre 4, o x ao quadrado, que estava no denominador, invertido, passa para o numerador, agora ficamos com x ao quadrado negativo, ok? O negativo aqui no 2. Então, após isso, já podemos derivar, onde estaremos a aplicar esta técnica e este conhecimento. Lembrar que ao derivar x elevado a n, o que acontece na verdade é que o expoente n vai descer e nós ficamos com x e no lugar de n vamos tirar uma unidade. E se nós tivéssemos um determinado ax elevado a n, o a nós ignoramos e derivamos esta parte aqui. Ok? Aplicando esta técnica também da soma e subtração de funções, significa que se nós temos soma ou subtração entre duas funções, significa que você vai ter que pegar isto, derivar, e vai ter que pegar isto, derivar, segundo o que aqui é apresentado. Então, ao derivar este negócio, implica pegar isto e derivar. Então, ao derivarmos, portanto, este negócio, nós ficamos aqui com 3 mantido, porque é uma constante. Derivamos x à quarta, a derivada de x à quarta, o 4 desce, tiramos uma unidade aqui nesse expoente 4, ficamos com 3. Ao fazermos a derivada deste, nós ficamos aqui com 2, que é constante, mantemos, o expoente 3 aqui vai descendo e vamos tirar uma unidade aqui. Então ficamos com menos 3, menos 1. No caso, menos 3 menos 1 é igual a menos 4. Aqui também fizemos o mesmo. A derivada deste negócio, mantemos o 7 sobre 4, que este aqui, 7 sobre 4. Para derivarmos o x elevado a menos 2, o menos 2 desce, né? Multiplica, teremos aqui menos 2 multiplicando. E vamos tirar uma unidade no expoente menos 2. Então teríamos menos 2 menos 1. Então a resposta para menos 2 menos 1 é menos 3. A derivada da raiz de 7, ok? Uma vez que a raiz de 7 não apresenta nenhuma variável, a raiz de 7 é apenas uma constante. A derivada de uma constante que não está acompanhada com variável, nós sabemos que é igual a 0, ok? Podemos aqui efetuar o produto 3 vezes 4, nós teríamos aqui 12. Podemos fazer menos 2 vezes menos 3, onde menos com menos daria mais, e teríamos 2 vezes 3 dando 6. Mantemos aí o x com seu expoente. Aqui também podemos fazer o produto menos 2 vezes 7, ok? A resposta seria menos 14 sobre o denominador aqui 4, ok? Sobre o denominador 4, mantemos também o x elevado a menos 3. O zero é neutro na adição, então por isso que ele não aparece aqui. Esses expoentes negativos, podemos pensar em transformá-los
expoentes positivos, o caso de x elevado a menos 4 e o x elevado a menos 3. Para tal, basta invertermos isto para o denominador. Então, ficaríamos aqui com 6 sobre x elevado a 4, ok? Invertemos, então o sinal fica positivo. Aqui também, invertendo x elevado a menos 3 para o denominador, ficaríamos com x elevado a 3 positivo. Bom, analisando aqui o 14 e o 4, verificamos que são números pares, então dá para dividir este por 2, basta dividir aqui também por 2. Dividindo 14 por 2 dá 7 e o 4 por 2 dá 2, ok? Então esta seria a nossa primeira função a derivarmos nesta nossa aula, que é só para a resolução de exercícios. Bom, passando para o próximo passo, nós temos aqui os próximos exercícios. Temos aqui dois exercícios, uma função g de x e uma função h de x. Olhando superficialmente, para quem não prestar atenção, até que pode pensar que essas duas funções são iguais, mas elas são completamente diferentes. Primeiro porque o que marca a principal diferença entre g de x e h de x nestas duas funções é que a função g de x, o x está fora da raiz. Então o x nesta função está fora da raiz, enquanto que nesta função o x está dentro da raiz. Aqui, uma vez que o x está dentro da raiz, aqui trata-se de uma função irracional, enquanto que aqui não, é uma função, é uma expressão algébrica inteira, ok? O que significa que neste negócio, se aplicarmos a derivada da soma, ok? Implica dizer que ao derivar g de x, nós teríamos esta toda expressão derivada, né? Que é só pegar este negócio derivar e pegar este derivar. Ao pegarmos isto derivar, a raiz de 2 vamos tratá-la como constante, então é só manter a raiz de 2. Ao derivar o x, nós sabemos que a derivada de x é igual a 1. Teríamos 1 vezes raiz de 2, ok? A derivada de 5 é igual a 0, porque 5 é uma constante que não está acompanhada por nenhuma variável ali, ok? Então 0 é neutro, 1 vezes raiz de 2 dá a própria raiz de 2. Esta seria a derivada da função g. Agora, fazendo a derivada da função h de x, nós verificamos que o x está dentro da raiz, então é uma função irracional. Sendo assim, teremos que obedecer esta regrinha da função irracional, que diz que é só pegarmos o que está dentro da raiz, derivarmos, levarmos o índice da raiz, mantermos, escrevemos a raiz com o mesmo índice, ok? Escrevendo a mesma função que está dentro da raiz, levar o índice, elevar desta vez o que está dentro da raiz e tirar uma unidade, conforme aqui está explícito. Fazendo isto, nós teríamos a derivada desta função igual a pegar isto tudo derivar. Por termos uma soma, significa que vamos pegar isto derivar, ok? E vamos pegar isto também derivar. Pegando isto derivar, vamos aplicar esta técnica, nós teríamos o que está dentro da raiz, que é 2x derivado, dividido por... Então, isto aqui é uma raiz quadrada. Por ser uma raiz quadrada, significa que o índice, o número que está aqui, é o 2. Então, o índice que é 2, raiz quadrada, novamente. O que está dentro da raiz, que é 2x, ok? 2x elevado ao índice que nós colocamos aqui, que é 2. Então, 2, tirar uma unidade. Quanto à derivada de 5, ali ela vai nos dar 0. A derivada de 2x, uma vez que a derivada de x é 1, significa que ficamos com 2, ok? Ficamos aqui com 2 sobre 2 raiz de 2x, porque aqui no 2 tirar 1 é igual a 1. Então não precisamos escrever que isto é elevado a 1. O 0 é neutro. Só que analisando esta expressão que nós obtivemos aqui, verificamos que este 2 está fora da raiz. Então pode simplificar aqui com esse 2. Simplificamos 2 com o 2, ok? No numerador aparentemente não fica nada, mas nas simplificações, sempre que simplificamos e parece que não ficou nada, o que ficou é aí um 1, ok? Significa que ficamos com 1 sobre raiz quadrada de 2x. Esta seria a derivada da nossa função h de x, ok?
Conforme podem ver, é uma coisa muito simples. Passando para os próximos, temos aqui mais 3 exercícios. Analisando primeiro o m de x, nós verificamos que é x ao cubo vezes nepa elevado a 2x, ok? Nós percebemos que esta função e esta função estão a multiplicar. Então, estamos perante a derivada de um produto. Lembrando, na derivada de um produto, nós sempre fizemos a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a segunda função. Em primeiro lugar, derivamos a primeira e derivamos a segunda, ok? Então é o que nós teremos que obedecer ali. Mas temos aqui uma função exponencial, nepa. Temos que recordar como é que é feita essa derivada. Na derivada da função exponencial é só fazer cair o expoente e derivá-lo e depois copiar a mesma expressão. Então, copiando a mesma expressão, nós teríamos este negócio aqui, ok? Então, obedecendo a regra do produto, teríamos a primeira função, que é x ao cubo, vezes a segunda função, que é nepa elevado a 2x, mais a primeira vezes a segunda função. Depois disso, derivaríamos a primeira função, coloca aí o símbolo de derivada e aqui também o símbolo de derivada. Então, ao aplicarmos a derivada de 3x ao cubo, nós ficamos com o expoente descendo 3 e tirando uma unidade 2, ok? Ficamos com 3x ao quadrado. Aplicando aqui a derivada deste negócio, teremos que obedecer esta formulinha aqui. Então, é só pegarmos o expoente, fazer descer, que no caso é 2x, e derivá-lo, copiar a mesma expressão, que no caso é nepa elevado a 2x. E aplicando esta derivada de 2x, ok? Nós ficamos aqui com 2, tá bom? Só que analisando a expressão que nós temos aqui, antes deste passo, analisando esta expressão, nós verificamos que neste produto todo, né? Nós temos aqui o nepa elevado a 2x. Aqui também temos nepa elevado a 2x, ok? Significa que os dois produtos têm algo em comum. Então, o que está em comum, nós podemos evidenciar. Podemos evidenciar aqui o nepa elevado a 2x. Evidenciando o nepa elevado a 2x, implica dizer que evidenciar o nepa elevado a 2x implica dizer que nesta expressão vamos remover o nepa elevado a 2x, ficamos com 3x ao quadrado, que é esta expressão. E nesta expressão, tirando o nepa elevado a 2x, o que fica é x ao cubo, que é este negócio, vezes o resultado da derivada de 2x, que é 2, ok? O próximo passo é verificar, por exemplo, que aqui tenho x ao quadrado e aqui tenho x ao cubo. Ter x ao quadrado implica dizer que tenho 2x ao multiplicar. E ter x ao cubo implica dizer que tenho 3x a multiplicar. Então, eu posso evidenciar, como aqui tenho 2x e aqui tenho 3x a multiplicar, eu posso evidenciar x ao quadrado. Evidenciando x ao quadrado, aqui onde tinha 2, ok? Os 2x a multiplicar, não sobra nada, apenas sobra 3. Apenas sobra o 3 aqui. E aqui onde tinha x ao cubo, como tirei 2x, fica apenas um dos x ali a fazer o produto. E se ficamos aqui também com o algarismo 2. Então ficamos com 2x. Assim terminava esta derivada, ok? Então isto é simplificação. É muito importante porque tratando-se de questões com alternativas, então nós teremos que simplificar até achar a simplificação que eles colocaram aí na resposta. Bom, analisando a função n de x, também verificamos que temos uma função exponencial vezes uma função cosseno, que é uma função trigonométrica neste caso. Então, o termo exponencial vezes cosseno, isso nos remete a uma derivada de um produto. Então, teremos que aplicar aqui a técnica da derivação de um produto. E a questão do cosseno. Na derivada do cosseno, sempre nós vamos ter o sinal menos. Pegamos aqui o argumento u, derivamos, e no lugar de cosseno colocamos seno do mesmo argumento que é u. Ok? Então, aplicando a derivada,
respeitando o produto, seria a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função, que é nepa, vezes a segunda função, que é cosseno. Depois disto, colocamos o símbolo de derivada na primeira função, que é este símbolo que aqui estou colocando, e colocar o símbolo da derivada na segunda função, ok? A derivada de nepa elevado a x, segundo essas regras, elas vão nos dar a função, vão nos dar como resultado aqui nepa elevado a x, ok? Porque nós teríamos aqui o expoente, né? Temos aqui o expoente que ia descer, pegamos o expoente e derivamos, e a derivada do cosseno de x ia nos dar menos seno de x, porque também pegaríamos o argumento x e derivaríamos segundo o que está aqui, né? Ao derivarmos o x aqui, ele ia nos dar 1. Então é por isso que aparece menos seno de u, no caso que é aqui, né, aparece menos seno de x, porque o x, ao ser derivado aqui, ele nos dá 1. Não precisamos colocar aí o 1. Então, a derivada de x dando 1, nós ficamos apenas com nepa elevado a x, cosseno de x. Ao fazermos mais nepa elevado a x vezes menos cosseno de x, o mais e o menos dar-nos-ia menos. Então ficávamos com menos nepa elevado a x seno de x. Observando essa expressão, consegue-se ver claramente que temos aqui nepa elevado a x neste produto, e neste produto também nós temos aqui o nepa elevado a x. Podemos colocar em evidência o nepa elevado a x. Colocando em evidência o nepa elevado a x, então aqui tiramos o nepa elevado a x, ficamos com cosseno. Tirando o nepa elevado a x aqui, ficamos com seno, ok? A nossa expressão terminava assim. Então esta seria a derivada da função n de x. Para resolvermos a derivada da expressão p de x, nós temos aqui ln, que é um logaritmo com base nepa, ln elevado a 3 de seno de x, ok? Então, o nosso logaritmo é elevado a um determinado expoente, ou seja, a nossa função logarítmica é elevado a uma constante qualquer. Então, teríamos aqui necessidade de aplicar esta técnica. A nossa função u sendo elevado a um expoente, para nós derivarmos esta expressão, ok? Derivando esta expressão, nós teríamos aqui o n descendo, pegar a função u sem o expoente derivar, e depois pegar a função u, no lugar de expoente tira uma unidade. Teríamos que aplicar essa técnica aqui porque a nossa função logarítmica está sendo elevado a uma constante ali. Só que não é só isto que nós temos. Temos também a questão da função logarítmica, ok? A derivada de um logaritmo natural, que no caso é ln de u, é só u sobre u, derivar o u de cima. Temos também a questão do seno. A derivada do seno de u vai ser u derivado cosseno de u, ok? Então podemos agora prosseguir com o cálculo desta derivada. Aplicando em primeiro lugar, uma vez que queremos determinar a derivada desta expressão que está sendo elevado a n, a 3, teremos que aplicar essa técnica. Aplicando esta técnica, significa dizer que o expoente 3 vai descer. Vamos pegar a função ln seno de x sem o expoente, ok? Ln seno de x sem colocar o expoente e vamos derivar. E no lugar, vamos copiar a mesma expressão ln nananana, que está aqui, ok? No lugar de 3, vamos tirar uma unidade, conforme aqui mostra, ok? No expoente vamos tirar uma unidade. Tirando uma unidade no expoente 3, nós ficamos aqui com 2. Continuando, aplicando a regra desta derivada, pois a gente colocou aqui a derivada, né? Que no caso seria a derivada de um logaritmo natural, que é isto aqui, é u sobre u derivado em cima. Então, o nosso ln é ln de seno de x. Significa que será seno de x sobre seno de x derivado em cima, ok? Então, a derivada do seno de x, segundo esta regra, nos daria aqui cosseno de x, tá bom?
Então, cosseno sobre seno, a resposta seria cosseno sobre seno igual a cotagente. Então, a gente ficava com 3 cotagente de x, ln quadrado de seno de x. Esta seria a resposta da nossa derivada. Passando para os próximos exercícios, nós temos aqui a função y, que é igual a seno a quinta de 2 menos 3x quadrado. Temos aqui também esta função exponencial de base NEPA. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui é que a função seno é elevado a 5. Teríamos que aplicar esta regra, né, em que uma determinada função é elevada a uma constante, que é a derivada da função composta, certo, né? Então, a derivada disto faz-se descer o expoente, pega essa função, deriva, copia a mesma função no expoente e tira uma unidade. A questão da derivada do seno, pega seu argumento, deriva e no lugar de seno coloca-se cosseno do mesmo argumento. Então, prosseguindo com esta derivada, nós teríamos aqui que pegar o expoente, que é 5, fazer descer o expoente 5, ok? Pegarmos a função sem expoente, derivar, ok? Pegar a função sem expoente, derivar, e voltarmos a copiar a mesma expressão com expoente 5, tirando uma unidade, ou seja, 5 menos 1, que a resposta vai dar aqui o 4. É por isso que vem seno elevado a 4 de 2 menos 3x ao quadrado. Prosseguindo com esta derivada, pois aqui a gente colocou o símbolo da derivada, é só fazer a derivada desta expressão segundo o que está escrito aqui, ok? Segundo isto, nós teríamos que o y derivado seria igual. Na derivada de seno, nós pegamos o argumento, ok? O argumento que é este, derivamos, ok? Aqui faltou o símbolo da derivada. Pegamos o argumento, derivamos. No lugar de seno, colocamos cosseno desta mesma expressão que está aqui, ok? Vezes o seno à quarta, nananana, que é só manter a mesma expressão. Continuando, a derivada desta expressão seria igual a 5, ok? A derivada de 2 nós sabemos que vai ser 0. A derivada de x ao quadrado seria 2x, onde 2x vezes 3 ia nos dar aqui o 6, mantendo o resto. Continuando, nós sabemos que o zero é neutro, ok? O que quer dizer que isso aqui ia nos dar menos 6. Fazendo menos 6 vezes 5, teríamos menos 30x, ok? Porque aqui é menos 6x. Este seria o resultado da derivada da nossa função y. Continuando com a função y igual a NEPA elevado a cotagente de 3x, nós teríamos que lembrar a derivada de uma função exponencial de base NEPA, ok? A derivada disto faz-se descer o derivado e copia a mesma expressão, conforme já mostramos lá. A derivada de cotagente de u é menos u derivado sobre seno quadrado de u, ok? Este u que corresponde ao argumento do cotagente. Fazendo isto, significa que o y derivado vai ser igual. Pegamos o expoente, fizemos descer, segundo aqui a fórmula, ok? Segundo a técnica. Fazemos descer o expoente do NEPA e derivamos, copiamos a mesma expressão, que é NEPA cotagente de 3x, ok? Então, derivando o cotagente de 3x, teríamos que aplicar esta técnica. Primeira coisa é que nós ficamos com menos, o nosso argumento do cotagente é 3x, então ficamos com 3x derivado sobre seno quadrado deste mesmo argumento, que é 3x, vezes esta expressão que nós continuamos mantendo. A derivada de 3x é igual a 3, então ficamos com tudo o resto mantido e respondido a questão da derivada de 3x, que no caso vai dar 3. Fazendo este produto, isto vezes 3, nós teríamos aqui 3
nepa cotangente de 3x sobre seno quadrado de 3x com aqui o sinal negativo. Atenção no sinal. Não devo omitir sinal sem nenhuma razão. Esta seria a resolução desta expressão, ok? Então, conforme pode ver, é só aplicar a regra correta. Não precisa omitir nem acrescentar absolutamente nada. Agora passamos a responder esta questão na qual nós temos y igual a ln de 2x menos 1 por 2x mais 1. Teríamos que aplicar a derivada do ln e também teríamos que aplicar a questão do quociente, a derivada do quociente. Sabemos que é numerador vezes denominador, menos numerador vezes denominador, onde derivamos o numerador. Depois, aqui, em segundo lugar, derivamos o denominador e fizemos denominador ao quadrado. Obedecendo esta regra, nós teríamos aqui, primeiro, é que ao derivar esta expressão, ok? Ao derivar o y, teremos derivada de ln. Na derivada de ln, nós fizemos isto sobre isto mesmo, ok? U sobre U e derivamos a parte de cima. Então, teríamos esta expressão no numerador sobre esta expressão no denominador. Mas o que está no numerador, nós teremos que derivar, ok? Onde nós colocamos o símbolo de derivada, nós percebemos que é 2x menos 1 sobre 2x mais 1. Então, o termo sobre já nos remete a esta derivada, ok? A U sobre V. Aplicando essa técnica, nós teríamos numerador vezes denominador menos numerador vezes denominador sobre o denominador ao quadrado, ok? Teremos que derivar o numerador, posteriormente derivar o denominador, ok? Aplicando a derivada de 2x menos 1, a derivada de 2x é 2, a derivada de menos 1 é 0, 2 menos 0 é 2. Aplicando aqui também a derivada deste negócio, a derivada de 2x é 1, a derivada de 1 seria 0. Perdão, a derivada de 2x é 2, ok? Então, teríamos aqui 2 mais 0, resultado da derivada, o que implica dizer que como derivada desta toda a expressão, nós ficávamos aqui com 2. Como derivada desta toda a expressão, nós ficávamos também com 2, ok? Mas só que este todo nosso numerador, ok? É dividido por isto aqui. Aplicando ainda a regra de divisão envolvendo frações, nós sabemos que mantemos esta toda a primeira fração, ok? Que é esta aqui. Multiplicamos pelo inverso da segunda fração. A segunda fração para nós é esta. O seu inverso seria o numerador passar para o denominador e o denominador passar para o numerador ali, ok? Aplicando a distribuição 2 vezes 2, 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes 1 dá 2, ok? 2 vezes 2x também dá 4x, só que o 4x positivo com negativo fica menos 4x. 2 vezes menos 1 dá menos 2, o menos 2 com este menos dá mais, ok? Então aqui no caso conjugamos com esse menos, porque esse menos também multiplica tudo isso aqui, ok? Então ficamos com este negócio. Agora, quanto à questão deste denominador a multiplicar com isto aqui, né? Nós verificamos que isto aqui é a mesma coisa que este numerador. Então, significa que como isto é produto disto vezes isto, aqui, se é ao quadrado, quer dizer que são duas expressões semelhantes a esta, enquanto que no numerador de lá temos uma única. Podemos simplificar esta expressão com uma dessas expressões, ok? Significa que em vez de ficar ao quadrado, ficamos com uma única expressão, enquanto que lá ficamos sem nada. Então, o que fica é 1. Fazendo 4x menos 4x, ficamos com 0. Fazendo 2 mais 2, nós ficamos com 4. 4 vezes 1, nós ficamos com 4 no numerador, ok? E ficamos com este denominador vezes este denominador. Então, teríamos esta coisa aqui. Só que analisando esta expressão, nós verificamos que são iguais as expressões. A diferença está no sinal, em que aqui é mais e aqui é
menos, aplicando a devida regra, nós teríamos aqui uma diferença de quadrados. Se isto está deste gênero, tudo igual, a diferença está nesse sinal, em que aqui é mais, aqui é menos, significa que a primeira expressão ao quadrado menos a segunda expressão ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado, onde 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado é x ao quadrado, ok? Ficávamos aqui com 4x ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, assim terminava a nossa função. Passando para o próximo exercício, temos aí o ln de x, temos a questão da divisão, temos a nossa função sendo elevado a um expoente. Então, teríamos que primeiro aplicar a derivada da função sendo elevado ao expoente. Teríamos também que aplicar a questão da derivada do ln. Teríamos que aplicar a questão da divisão. Ok? Então, o que aplicar primeiro? O que vier primeiro? Então, olhando para esta nossa função, para derivá-la, nós verificamos que esta função está sendo elevada ao expoente, então teremos que aplicar isto primeiro. Aplicando isto, implica dizer que o expoente 2, 10, pegamos isto tudo, né, sem o expoente, derivamos, voltamos a copiar tudo com o expoente, tirando uma unidade, segundo a regrinha aqui. Então, feito isto, temos aqui a derivada disto aqui, ok? A derivada disto, nós percebemos que ln de x sobre x é uma divisão. Então, teríamos que agora, para derivar aquela expressão, aplicar esta regra aqui, que é numerador vezes denominador, menos numerador vezes denominador, sobre o denominador, ok? O denominador que é essa expressão. Então, denominador ao quadrado. Então, teríamos esta expressão ao quadrado. Faltou aqui o quadrado, ok? Esta expressão ao quadrado. Onde vamos derivar o numerador e deste lado derivamos o denominador. Feito isto, aqui 2 menos 1 é igual a 1. Então, nós não precisamos escrever aqui 1 como expoente. Então, 1 como expoente não é necessário ser escrito. Quanto à derivada de ln de x, nós teríamos x sobre x, derivando o x de cima, ele ia nos dar 1. Razão pela qual nós ficamos com 1 sobre x, ok? Este é o resultado da derivada de ln de x. Menos a derivada do x ao cubo, nós ficávamos com 3x ao quadrado, ok? Então, fazendo aqui x ao cubo vezes 1, ficaríamos com x ao cubo sobre x, o que implica dizer que temos em cima 3x, enquanto que embaixo temos apenas 2x. Podíamos simplificar este x com um dos x lá em cima, né? Tirávamos um dos x lá em cima, significa que nos 3 ficam apenas 2. Razão pela qual nós ficamos aqui com x ao quadrado menos o produto disto com o ln de x, ok? Não podemos correr o risco de multiplicar isto com x, porque o x é o logaritmano deste nosso logaritmo ln. Então, vamos colocar isso aqui à frente, para não nos confundir. Analisando esta expressão, e quanto ao denominador, aqui acabou ficando 6, porque nós teríamos aqui 3 vezes 2. Então, a resposta seria 6. Então, quanto ao numerador, nós percebemos que tanto aqui temos x ao quadrado, quanto aqui também temos x ao quadrado. Eles têm algo em comum, que é o x ao quadrado. Podemos evidenciar o x ao quadrado. Tirando o x ao quadrado daqui, parece que não fica nada. É por isso que nós vamos colocar 1 menos, ok? Tirando daqui o x ao quadrado, fica 3 ln de x. Então, aqui faltou o 3, ok? Fica 3 ln de x. Então, ficamos aqui com 3 ln de x, ok? Tudo bem. Enquanto aqui mantemos a mesma expressão, teríamos, consequentemente, aqui faltou o 3, ok? Aquele 3 que está em falta lá. Multiplicando x ao cubo vezes x elevado a 6, vai ser igual a x. É só fazer 3 mais 6, que vai nos dar aqui o 9. E por fim, podemos verificar que aqui temos x ao quadrado, né? Tirando 2x daqui do 9, nós ficamos aqui com x à
sétima e aqui faltou o 3. Assim terminava a derivada desta expressão, ok? Fazendo esta função, temos aqui tangente elevado a 2, ln de x ao quadrado, teremos que aplicar a derivada da função que está sendo elevado a uma determinada constante, porque aqui o nosso tangente está sendo elevado a uma constante 2. Teremos que aplicar a derivada de tangente, que vai ser u derivado sobre cosseno ao quadrado de u. A derivada de ln, que também vai ser u sobre nananana. E prosseguindo, né? Aplicando primeiro esta regra, o expoente 2, 10, pegamos tangente de nananana, isto tudo nós derivamos sem o expoente. Depois pegamos a mesmíssima expressão, no expoente tiramos uma unidade, ok? Conforme aqui mostra a técnica. A derivada de tangente, porque a gente colocou aqui o símbolo de derivada neste tangente. A derivada de tangente é igual ao argumento derivado sobre cosseno ao quadrado do argumento. O que implica dizer que teríamos aqui o argumento do nosso tangente é o ln de x ao quadrado. Então ficaríamos com o ln de x ao quadrado derivado sobre o cosseno ao quadrado do nosso ln de x. Então a derivada do ln de x, ok? É ln de u, no caso, a derivada do ln de u é u sobre u, derivar o u de cima. Então quer dizer que a derivada deste negócio vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado, derivar o x ao quadrado de cima. Quanto ao x ao quadrado de cima, ao derivar, dá-nos 2x, ok? Podemos simplificar aqui um x com um dos x daqui, onde temos dois deles, multiplicando. E, consequentemente, nós teríamos aqui 2 vezes 2, dando-nos 4 sobre x, ok? Só que isto aqui, né? Isto aqui é uma fração que divide com este negócio. Segundo a regra da divisão de frações, mantém-se a primeira fração, ok? Que seria isto aqui, o resultado disto, vezes o inverso disto aqui. O inverso disto seria 1 sobre este negócio, ok? Onde 4 vezes 1 dá 4 vezes isto aqui. Então teríamos 4 tangente de tanto x vezes cosseno ao quadrado de ln de x ao quadrado, teríamos esta expressão. E assim terminava a nossa derivada. Passando para o próximo e o último, nós teríamos aqui f de x que é igual a 7 raiz quinta deste negócio. No caso, é uma função irracional, teríamos que aplicar esta técnica. Temos a questão do seno também, que teríamos que aplicar esta técnica. Aplicando a técnica da função irracional, teríamos aqui o 7, que é uma constante, 7, o que está dentro da raiz derivado, sobre o índice, que no caso é 5, ok? Aqui vem índices. Então, o índice é 5, raiz com o mesmo índice, ok? O que está dentro da raiz elevado a índice menos 1. Então, o que está dentro da raiz elevado ao índice, que no caso é 5, menos 1. Aplicando a derivada disto, teríamos que pegar isto aqui e derivarmos. Depois pegarmos isto e derivarmos, ok? A derivada do seno de x à quinta, nós sabemos que para derivar seno, pega-se o argumento, deriva, e no lugar de seno coloca-se o cosseno. Então pegaríamos o x à quinta, derivar, ok? X à quinta, derivar, e no lugar do seno, aqui colocamos cosseno, ok? Ficamos com cosseno à quinta, ok? Cosseno de x à quinta, aqui vem cubo, foi um engano. Cosseno de x à quinta, quer dizer que o número que deve estar aqui é o 5, ok? Mas aqui o 5 é constante, mantemos a derivada de x ao quadrado, vai nos dar aqui o 2x. E quanto ao denominador, o 5 menos 1 vai dar 4, por isso que aqui aparecemos com 4. E no próximo passo derivávamos o x elevado a 5, que no caso vai dar 5x elevado a 4. No próximo passo, nós verificamos que tanto essa parte temos 5, quanto esta parte também temos 5. Evidenciamos então o 5. Aqui temos 4x, aqui temos 1x. Então evidenciamos um dos x, quer dizer que aqui onde tínhamos 4, ficávamos com 3. Aqui, uma vez que tiramos o 5 e tiramos o x, apenas sobrou o 2, ok? Então podemos simplificar x, 5, com 5, o que implica dizer que ficávamos apenas com 7x.
ficávamos com 7x do x ao cubo cosseno de x à quinta mais 2 sobre este negócio. Então, esta seria a nossa aula de exercícios, aplicando as técnicas aprendidas no vídeo anterior, fazendo combinações entre as técnicas para demonstrar como é que funcionam essas coisas de derivadas na prática dos problemas, ok? Então, muito obrigado. O nosso vídeo aula termina por aqui. Espero que possa praticar com os exercícios aqui resolvidos. Tenta resolver os mesmos. Tenta pausar o vídeo, repetir quantas vezes forem necessário. Mas o que você não deve permitir é que acabe apagando este vídeo antes de aprender nada sobre derivadas. Obrigado. Até a próxima.